vamos dar continuidade ao capítulo 17 do Evangelho de João, lendo agora dos versículos 9 ao 19. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Esta é a oração sacerdotal de Jesus. Como nós já falamos, é a oração mais longa de Jesus registrada nas Escrituras. E nós dividimos em 3 porções. Na primeira porção, Jesus falando diretamente com o Pai a respeito de si, e nessa segunda porção, Jesus começa a orar pelos discípulos. E ele começa dizendo: eu rogo por eles. Rogar é suplicar, é uma oração intensa, de petição, é uma oração intercessória, sim, pelos discípulos. E ele fala: aqueles que tu me deste são teus, mas tu me deste. Então houve uma escolha divina para aquelas pessoas que estavam com Jesus durante aquele tempo, 3 anos e meio do seu ministério. E Jesus aqui apresenta mais uma vez o seu cuidado pastoral. E esse cuidado com os discípulos, ele vai orando ao Pai, ele vai dizendo: cuide deles. Enquanto eu estava no mundo, eu cuidava deles. Eu os guardei em teu nome. Eu os guardei. E agora ele pede ao Pai, porque ele sabe: eu vou voltar para ti. Ele sabe que ele vai embora e que os discípulos vão ter que enfrentar períodos de muita desafio, perseguições. E então ele pede ao Pai, e ele diz assim: guarda-os, guarda-os, e guarda-os para que eles sejam um. Então Jesus fala aqui da unidade, e ele diz como nós somos um. Então ele faz uma comparação entre a unidade pai-filho e a unidade entre os discípulos. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui se refere a algo que é a expressão do amor, porque o amor é como uma liga, ele une. União é uma coisa, unidade é algo muito mais profundo, porque é intrínseco, vem de dentro, em torno de um propósito, e aqui o propósito é o propósito eterno, em torno do Senhor. E Jesus está pedindo para o Pai guardá-los nessa unidade, guardá-los daquilo que viriam a sofrer, guardá-los do mundo mesmo. E diz assim: eu os guardei, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. E isso para que se cumprisse as Escrituras. E de fato já estava profetizado sobre isso. O Salmo 41, versículo 9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse é um dos versículos que aponta para essa traição. Havia um que iria trair. Estava dentro do plano
para que houvesse toda a paixão de Cristo, para que houvesse tudo isso, estava dentro do plano. E o Senhor disse: esse se perdeu, porque fez a escolha. Né? Tem a escolha divina, mas tem a escolha humana também. E ele fez a escolha. E Jesus continua orando: agora eu vou para ti. E eu quero compartilhar com aqueles que me deste da minha alegria. Versículo 13 diz assim: para que a minha alegria seja completa neles. É uma alegria que vem do Senhor e que independe das circunstâncias, que não está diante dos olhos, daquilo que se vê. Entendam que essa é uma alegria do Espírito. E é isso que Jesus está pedindo ao Pai, para que os discípulos usufruam desta alegria. E diz: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a oração. Oração de livramento, oração de proteção, oração de suprimento da presença de Deus, porque só a presença de Deus traz esta alegria que não depende de circunstâncias, nem de situações, nem de sentimentos humanos. Uma alegria que vem da presença do Senhor, do Espírito Santo. Esta é a oração. E tem mais um pedido aqui: santifica-os na verdade. Jesus está falando aqui do processo de santificação. E ele completa: a tua palavra é a verdade. A palavra tem poder de transformar. E essa transformação é o processo de santificação. Quanto mais nós nos expomos à palavra de Deus, mais somos transformados por ela. E essa transformação nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Há um resgate da identidade, da imagem e semelhança que foi perdida lá no Éden. Essa imagem e semelhança, que é o caráter de Deus, é resgatado no processo de santificação. E a palavra, que é a verdade, ela produz isto em nós. Produz uma transformação, produz a santificação. E Jesus ora para que o Pai os santifique assim. A tua palavra é a verdade, diz o Senhor. E depois ele vai falar agora da comissão. Como tu me enviaste ao mundo, e aqui é uma comparação, também eu os enviei ao mundo. Então há um envio aqui. Isso significa que Jesus está dizendo: vamos dar continuidade à nossa obra. A minha obra não acaba com a volta para o Pai. Era isso que Jesus estava dizendo. Há uma continuidade que vai sendo agora realizada através dos discípulos. E essa continuidade está em andamento até os dias de hoje. Neste exato momento, estamos dando continuidade a esta obra, a este envio, diz o Senhor. E eu me santifico a mim mesmo. Olha, ele se coloca como modelo. Jesus é santo. Ele nunca pecou. Mas ele está dizendo aqui, não é que ele precisa passar pelo processo de santificação. Ele está dizendo: eu me apresento como modelo a ser seguido. E de fato ele é o modelo, ele é o exemplo. É a ele que devemos imitar. E ele diz: por eles eu me santifico. Por eles, Jesus renunciou a tudo por nós. E ele estava dizendo: pelos discípulos, eu estou renunciando tudo. E é tudo mesmo que ele renunciou. Para começar, renunciou à glória. Renunciou os seus atributos oni. Renunciou à presença do Pai. Porque quando ele se fez pecado ali na cruz, ele não pôde ter mais o Pai como naquele momento ali. Por isso que há uma das falas da cruz que diz: por que me desamparaste? Foi exatamente no momento em que os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades estavam sobre ele. Da sua morte substitutiva, ele se tornou pecador.
A palavra de Deus diz que Deus o fez pecado por nós. Isso é amor. Isso é muito amor. É um amor insondável. E ele diz: eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele dá o exemplo, ele é o modelo, ele é a base da nossa santificação. E a santificação que acontece pela revelação da verdade. E nós sabemos quem é a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele confessou a sua identidade nessa frase, dizendo que ele era. A verdade nos santifica. A verdade é a palavra. E a palavra é Cristo. E ele nos santifica para podermos usufruir da sua presença. A ele honra e glória para todos sempre. Amém.